cases de sucesso contagiante. A alegria dos Mamonas Assassinas ganhou o Brasil e já estava pronta para ganhar o mundo. O acidente com o avião no sábado à noite acabou com o sonho da doce reverência dos meninos de Guarulhos. Uma despedida que ainda espera muitas respostas. Os técnicos da aeronáutica passaram o dia de hoje analisando os destroços e procurando descobrir as causas do acidente. Segundo as primeiras versões, ao tentar pousar sábado à noite no aeroporto de Guarulhos, o piloto teria cometido erros. O Departamento de Aviação Civil informou que o avião estava a 360 km por hora quando se preparava para pousar. Nesse momento, a velocidade recomendada era no máximo de 220. A altitude também estava acima do procedimento normal. O piloto deveria pousar na pista da direita, mas fez uma aproximação fora do eixo à esquerda da pista. Foi quando avisou a torre de controle que iria arremeter, o que significa desistir do pouso e voltar a subir. Pelo mapa de navegação, ele deveria ter feito a volta pela direita, mas virou à esquerda avisando a torre que tinha condições visuais para a manobra. A 2 quilômetros da pista, o avião se chocou com um morro a 1.200 metros de altura. Se tivesse passado deste obstáculo, provavelmente teria batido em outro morro ao lado um pouco mais alto. Ao cair, o avião abriu uma clareira na mata. Os pedaços da fuselagem e os corpos dos ocupantes se espalharam num raio de 100 metros. Por que o piloto Jorge Luiz Martins fez a curva para a esquerda e não para a direita? A resposta a essa pergunta, a comissão que investiga o acidente deve dar nos próximos 90 dias. Por enquanto, os peritos já sabem que na hora do acidente a visibilidade era boa, o vento estava fraco, os radares do aeroporto de Guarulhos operavam normalmente e a comunicação entre o piloto e a torre de controle do aeroporto estava normal e clara. É exatamente a conversa entre o piloto e o controlador de voo que é a peça principal dessa investigação. Através dela é que os técnicos vão saber se o piloto errou porque tinha problemas com os instrumentos do avião ou se ele errou porque era inexperiente. Faz apenas um ano que ele tem habilitação para pilotar aviões do tipo Learjet e, por isso, tinha poucas horas de voo. Os proprietários da empresa com sede em Ribeirão Preto não quiseram dar entrevista. Crianças e adolescentes vibravam com os Mamonas Assassinas. Hoje, em todo o Brasil, os filhos choraram. E os pais procuraram uma explicação para o final violento de uma amizade tão divertida. O país amanheceu com filas nas lojas. Milhares de fãs disputaram os últimos discos do grupo, que em 6 meses foi um campeão absoluto de vendagem. 1.850.000 cópias. Em Salvador, esta loja vendeu 2.000 CDs. Em Curitiba, os estoques esgotaram. O fenômeno das letras debochadas, melodia fácil, humor e irreverência atingiu principalmente crianças e adolescentes. Muitos dos maiores admiradores dos Mamonas Assassinas, pela primeira vez na vida, tomaram contato com a perda de alguém querido, com a morte. Como explicar a tragédia para milhares de pequenos fãs? Como lidar com essa dor? Eu fiquei muito chocada, fiquei com as pernas bambas, porque eu não acreditei. Eu achei a morte dele super difícil da gente aguentar, né? Porque ele mexeu muito com a gente, né? As crianças dessa escola, no Rio, estavam tristes demais para prestar atenção na aula. Fizeram 1 minuto de silêncio. Rezaram pelos ídolos. Em dezembro, no show dos Mamonas, em Salvador, 2 fãs especiais subiram ao palco. Chocados com um acidente, os filhos da cantora Daniela Mercury passaram o dia chorando. Nós artistas, eu acho que sentimos às vezes mais um pouco, porque nós estamos sujeitos a isso todo tempo. Então, quando isso acontece com um de nós, isso abala ainda mais, né? E eu tenho certeza que as crianças estão chorando hoje. E isso também dói muito na gente. Como Daniela, muitos artistas brasileiros compartilharam a tristeza com os filhos. Eu também já tenho que me consolar, porque eu fiquei também muito triste com esse desaparecimento prematuro dos amigos. Eu falei que quando meu irmão crescesse, ele não ia mais conhecer os Mamonas. Eles eram uns cantores muito bons, além de serem engraçados. E eles eram umas pessoas
Nossa, que fizeram o Brasil inteiro gostar deles. Ninguém engana uma criança. Ou seja, elas gostam porque gostam, amam porque amam, querem porque querem. Pina, busca, belé da hora, teu companheiro violão. O avião dos Mamonas Assassinas foi enterrado hoje no interior de São Paulo. E o corpo do copiloto Alberto Yoshimude Takeda foi cremado no fim da tarde no crematório de Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. O corpo do piloto Jorge Luiz Germano Martins foi levado de avião para Ribeirão Preto ontem à noite. Depois seguiu para a cidade de Orlândia num carro funerário e foi enterrado às 9 da manhã. O piloto tinha 30 anos e trabalhava há pouco mais de um ano na empresa de táxi aéreo Madrid. A cunhada do piloto, Fernanda Parreira, disse que Jorge Luiz estava para deixar a empresa de táxi aéreo Madrid. Segundo ela, o piloto negociava um contrato com uma companhia de aviação comercial e no fim de semana faria seu último voo com os Mamonas Assassinas. Uma cidadezinha em especial sofre com a morte dos Mamonas. É Irecê, na Bahia. A cidade natal do líder do grupo, Dinho, é também o ponto de partida no sonho de muitas famílias que fogem da seca. A capital nordestina do feijão fica no sertão da Bahia e vive o drama da seca. Muitos dos produtores que perderam as safras estão indo embora. Em 71, a família do vocalista Dinho fez a mesma coisa. Foi tentar a sorte em São Paulo. Na época, ele tinha 5 meses de idade. Dinho nasceu nesta casa, num bairro pobre de Irecê. A tia dele, Dona Terezinha, lembra da hora exata. Ele nasceu meio-dia, eu lembro que ele nasceu meio-dia. Em Irecê, o grupo Mamonas Assassinas tem fãs de todas as idades. Esta senhora de 75 anos diz que perdeu o apetite. A dona da farmácia precisou tomar sedativos. O garotinho Marcelo está inconformado. A prefeitura de Irecê decretou 3 dias de luto. A última vez que o vocalista Dinho esteve aqui foi em maio do ano passado. Veio descansar, rever os parentes e os amigos. Prometeu voltar com os outros integrantes do grupo. Queria fazer um show na cidade onde nasceu no próximo mês de junho, durante as festas de São João. Entre os amigos, muita tristeza e as lembranças do ídolo. Estas imagens foram gravadas há 2 anos aqui na cidade. Dinho gostava de aventuras em cima da moto. A homenagem do fã-clube Mirim é uma antiga brincadeira. A frutinha da mamona, que serve para fazer óleo vegetal, vira uma arma na mão da garotada. Segundo os moradores de Irecê, a Guerra das Mamonas foi a inspiração para o nome do grupo. A despedida dos Mamonas Assassinas durou 24 horas. Da vigília no Instituto Médico Legal até o cemitério, os fãs choraram a tragédia que acabou com a promessa de alegria. Primeiro, alguns minutos para a despedida mais dolorida, o adeus das famílias. Eu, em Dracena, avisei para ele, Jim, esse avião não presta, esse avião está emendado de Durapox. Uma vida vale muito mais do que um sucesso, do que o mundo todo, porque enquanto você estiver aqui, eu posso te abraçar, te beijar. Eu não tenho interesse em fortuna, não tenho interesse em nada, eu quero você. O empresário cuida de você como um artista, e eu não tenho artista, eu tenho um filho. Depois, a despedida é toda dos fãs. Mais de 60 mil pessoas desfilam sua tristeza ao longo da madrugada e da manhã, diante dos caixões enfileirados no ginásio, que já recebeu os Mamonas em tempos de alegria. Aqui mesmo, 2 meses atrás, os rapazes de Guarulhos faziam um show de agradecimento à cidade onde começaram carreira. Eles estavam numa turnê, conseguindo um rumo do sucesso deles, tinha que ser assim. Tudo bem, era estafante, era muito difícil, mas tinha que ser assim. Na passagem rápida diante dos 7 caixões, muitos se emocionam, até desmaiam. Em torno do ginásio, uma multidão entristecida aguarda a saída do cortejo. Alguns garotos vestem fantasias dos Mamonas. Um alto-falante lembra a alegria irreverente das músicas do grupo. Jovens que nunca experimentaram a tristeza choram a perda dos jovens que os faziam cantar. Eles marcaram a vida da nossa adolescência. Só eles pra divertir a gente mesmo. Você já sentiu uma tristeza assim antes? Na morte do Senna. Os rapazes do grupo Mamonas Assassinas costumavam admitir com humildade que haviam sido surpreendidos pelo sucesso na carreira curta e meteórica.
Hoje, na hora do enterro, era difícil não se surpreender com o clima de emoção coletiva que tomou conta das ruas de Guarulhos. Órfã mais uma vez, a multidão se despede dos ídolos recentes. São 4 quilômetros de aplausos, acenos, ramos de mamona agitados no ar. Olhos vermelhos acompanham a passagem dos carros de bombeiros que levam os corpos. Na chegada ao cemitério, um início de tumulto. Milhares de pessoas são contidas a custo pela polícia. Quero se despedir pela última vez. Não pude ver eles no show que eles fizeram aqui em Guarulhos, pelo menos agora. Mas eu queria ver ele pela última vez. Quem é que você queria ver? O Dinho. A própria mãe do vocalista, Dinho, só consegue chegar no meio da cerimônia, depois de atravessar a multidão. As famílias fazem uma oração de despedida para o segurança Sérgio Porto, o guitarrista Bento Rinotto, os irmãos Sérgio, baterista, e Samuel Reoli, baixista do conjunto. Por último, são sepultados o tecladista Júlio Razek e o vocalista Alexander Alves, o Dinho, o mais popular dos Mamonas. Amanhã, ele completaria 25 anos. Veja a seguir a fita exclusiva que mostra uma revelação do tecladista dos Mamonas. Antes de viajar a Brasília, ele disse que sonhou com a morte num acidente de avião. Vou resumir a trajetória dos Mamonas Assassinas em apenas 2 palavras. Ontem, o apresentador Fausto Silva definiu os 5 meninos. Eles foram o Cometa Alegria. Os 5 meninos passaram pela vida com a velocidade de um cometa. Meninos com idades variando entre 22 e 27 anos. A primeira aposta foi no rock convencional, que aos poucos perdeu espaço para o deboche. Há 2 anos, escondido na cabeleira, Dinho, o mais carismático do grupo, apresentou pela primeira vez a música que seria o grande sucesso, Pitchulinha, futura Pelados em Santos. Mina, seu cabelo é da hora, seu corpo é um violão. O sonho nasceu nos fundos de uma casinha de bairro operário de Guarulhos, na Grande São Paulo. Inventaram a banda Utopia, palavra que significa algo tão ideal que beira o impossível. Impossível parecia o sucesso. Mas ele chegou, meteórico, com um único disco lançado em julho do ano passado, depois de 5 anos em showzinhos de quermesses de bairro. Até mesmo a gravadora foi surpreendida pela avalanche Mamonas Assassinas. Chegaram a fazer 4 shows por dia, às vezes 7 shows por semana. Será que a chave do sucesso era o deboche? Todo mundo tem motivo para chorar, a gente quer ser um motivo diferente, a gente quer dar alegria para as pessoas. Eu acho que é isso que está pegando legal. Quem entendeu mais depressa esse motivo diferente foram as crianças, que decoraram todas as letras. Santos era o alvo das brincadeiras que transitavam pela música sertaneja, forró, pagode. A Brasília amarela de Dinho, que só pegava no tranco, ajudou a transportar os meninos de Guarulhos para as paradas de sucesso. Na carreira, que durou menos de 1 ano, eles lotaram ginásios e estádios em todas as grandes cidades do Brasil. O último show foi no sábado em Brasília. A última parada no voo do Cometa Alegria. Os Mamonas Assassinas faziam sucesso com as crianças porque cantavam sexo infantil, que os pais proíbem. Os Mamonas viravam a bagunça em arte, a desobediência em música. Eles eram os Rolling Stones dos nenéns.
As crianças se vingavam do mundo triste e careta dos adultos através de sua música, que era uma música ingênua e boa, com letras incríveis, que falavam em minha felicidade é um crediário nas lojas, ou os shopping centers são muito legalzinhos para levar a namorada e dar um rolezinho, ou versos incríveis como quando estou no trabalho não vejo a hora de descer do andaime para pegar um cinema e ver o Van Damme. Música muito brasileira, filha do rock rural e pagode, com as letrinhas sem vergonhas do Lamartine e do Braguinha, que cantavam a perereca da vizinha ou o que há com a sua baratinha. Eles eram filhos de operários, caipiras, italianos carcamanos e japorongas. Um retrato alegre do Brasil da periferia. Sua arte era prazer popular, rock operário, loucura e circo, pobreza e prazer. O avião em que morreram tinha o prefixo PT-LSD. Os rapazes dos Mamonas encaravam os aviões com medo e fascínio. Em várias entrevistas falaram com ironia da possibilidade de um acidente. Parecia que eles já sabiam. Como disse sábado o tecladista Júlio Hazek, numa gravação exclusiva que você vai ver agora. O avião sempre esteve na rota dos Mamonas. No início, como vizinhos do aeroporto de Guarulhos. E assim que a carreira decolou, no primeiro CD, uma homenagem ao pai da aviação, ao Santos Dumont, que inventou o avião, senão a gente ainda estava indo mixar o disco a pé. Uma das últimas brincadeiras da banda, que brincava com tudo, foi brincar com a morte, de avião. Esse avião quase caiu na selva amazônica, porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, cameraman. Qual que você quer primeiro? Você é o Dinho dos Mamonas? Eu era. Oi? A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. Repare a pergunta do tecladista Júlio Hazek. Quebrou de novo? No mundo dos Mamonas, sempre foi difícil saber quando o assunto era sério ou não. Para o amigo Nelson de Lima, a dúvida de Hazek não era uma piada. Ele me disse uma vez que ele ia viajar para Marília, que ele estava com muito medo de viajar e que para mim rezar por todos. A maratona de shows e viagens para todo o país nunca quebrou a rotina no salão do cabeleireiro Nelson. Uma vez por mês, o tecladista dos Cabelos Vermelhos dava um trato no visual e celebrava a amizade em sessões de fotos. Muitas fotos. A última vez que Júlio esteve aqui no salão foi no sábado, horas antes de viajar a Brasília. Nelson fez questão de registrar mais uma visita do velho amigo. Desta vez, no lugar da máquina fotográfica, preferiu uma lembrança mais especial, usando esta câmera de vídeo. O cabeleireiro reforça a tintura do cliente mais famoso. Sempre tímido, calado, mas atencioso com os fãs. Feita para ser uma homenagem, a gravação acabou se transformando no último testemunho. Para variar, começou na brincadeira. Fala sobre o Portugal, né, meu? Você tem pra lá. Vamos lá ver como é que é, as mulheres têm bigode mesmo. Júlio se afasta, mas volta e faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Ouça de novo, em 5 segundos, a última previsão de Júlio. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Até mais. Até amanhã. Até amanhã.
Na maioria, crianças, adolescentes que ontem não conseguiram entrar para acompanhar o enterro. Hoje viram tudo de perto, mas continuavam inconformados. Eu não consigo acreditar. O vocalista Dinho estaria fazendo hoje 25 anos de idade. Em silêncio, os amigos de Guarulhos vieram fazer sua homenagem. Nós andávamos juntos, de moto, na época que ele nem fazia sucesso. Uma coisa que choca bastante a gente, né? E também veio gente de longe, como o rapaz que viajou do Rio Grande do Sul só para colocar o desenho de Ayrton Senna sobre o túmulo dos Mamonas. A morte dos rapazes de Guarulhos mexeu com as emoções de pessoas de todas as idades. Desde o coveiro, acostumado com estas coisas, até a garotinha de 4 anos, que hoje passeava pelo cemitério sem entender direito o que tinha acontecido. Cheguei na casa da Silvana, escutei na minha casa. Por quê? Porque eu tava chorando. Ficou muito triste. Por causa do Mamonas. A maior emoção que eu senti depois de 4 anos foi a que eu senti mais foi ontem. Premonição ou coincidência? Ontem, o Jornal Nacional mostrou cenas do tecladista da banda Mamonas Assassinas contando que havia sonhado com a morte num avião. Mas esse não foi o único aviso. Numa entrevista exclusiva, Valéria Zopello, namorada do vocalista Dinho, diz que o mapa astral da banda também indicava algo de errado. Tchau, pessoal. Vai embora. Falou, Júlio. Boa viagem. Sexta-noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. A frase do tecladista Júlio Hazek, gravada em vídeo por amigos 12 horas antes dele morrer, não foi a única premonição da tragédia que aconteceu no sábado. Ontem à noite, a namorada do vocalista Dinho contou à repórter Rosane Arcader que o grupo já tinha sido avisado do perigo e que na noite anterior à viagem também teve um mau pressentimento. Na noite antes dele viajar, a gente estava dormindo, eu acordei no meio da madrugada, assim, meio choramingando. Falei que estava triste porque ele ia viajar, daí ele falou, você pega o avião e vai me encontrar lá e depois você volta comigo no avião. Eu falei, não, um dia eu vou ficar para arrumar a mala. Daí ele falou, então, não precisa chorar, eu volto para cá antes de ir para Portugal. Quer dizer, eu acho que é uma coisa que já tinha que acontecer, entendeu? Não era uma questão de culpa do avião, do piloto. Inclusive, tinha uma pessoa que fazia uma pastral para eles, que dizia para não marcar nada em março, né? E de última hora eles acabaram marcando esses shows. Daí ele foi, se despediu, levei ele no aeroporto. Daí ele fez o último show. Ele não acreditava nessas coisas, Valéria? Acreditava, mas assim, não que ele fosse piamente, se acreditasse piamente, né? Durante muitos anos e venceu. Você levanta, se questiona, eu estou com sede, eu estou com fome, come alguma coisa, deita, na esperança de dormir até ao amanhecer. Novamente você acorda e a madrugada vai passando. Quando chega no fim da madrugada, tipo 4h30, 5 horas, não é hora mais de você conciliar o sono, você sabe que você já perdeu aquela noite. E você fica mais aflita, porque de 4h30, 6h30, 7 horas, você sabe que você não vai dormir. Se você não quer passar do seu horário de levantar, e ao mesmo tempo você percebeu que a tua chance naquele dia já acabou. Luciana apenas começa a se tratar da insônia que tem desde criança. Acho que é a ansiedade. Qualquer problema, algumas vezes uma coisa, né, que eu não considero assim tão importante, ela influencia. Dependendo da minha ansiedade, ela vai influenciar no meu sono. Dona Marli viveu longas madrugadas de ansiedade. Ela pintava ou costurava para passar o tempo. Tomava calmantes e ficava dependente desses remédios que não lhe devolviam o sono. Após trocarmos umas 2, 3 vezes de medicação, eu continuei tendo a mesma atitude, a mesma conduta. Eu não dormia. Quando você toma continuamente esses remédios, você tem tolerância. Cada vez esse remédio age menos.
E também com o uso prolongado você produz dependência. Então existem muitas pessoas hoje, principalmente as mulheres, como eu disse, que são tolerantes e dependentes. Isto é, o remédio não faz mais o efeito que fazia antes e se tirar, piora. Dona Marli se tratou com a equipe da Escola Paulista, suspendeu os calmantes tradicionais e hoje toma um remédio à base de ervas que não causa dependência. Resultado, o sono voltou. Para mim, vale É o que a o senhora sono sente. que eu estou sentindo. Quantas horas por noite a senhora dorme, em média? 6 a 7, não mais que isso. É suficiente? É suficiente. É excelente. Para quem dormia de 1 em 1 e meia, acordava, de 1 em 1 e meia, acordava, excelente para mim. Luciana está fazendo sessões de educação para o relaxamento no Laboratório do Sono da Escola Paulista de Medicina. O aparelho de biofeedback mede o estado de tensão em que ela está nesse momento. Nesse gráfico, a gente tem a parte da testa, né, os eletrodos que estão na testa. Esse daqui a gente tem os que estão a nível do ombro, né? No momento ela tensionou, então com isso tensionou e depois novamente caiu. Nesse momento que você sentiu que estava mais tensa, tenta gravar essa sensação e quando fizer em casa, sentir essa sensação do momento de maior relaxamento. O que a gente espera com isso é que ela consiga dormir com uma qualidade melhor, né? Eu não vou dizer assim, olha, Luciana, nunca mais você vai acordar durante a noite, você vai ter um sono tranquilo. Não, não é, talvez não seja dessa forma. É preciso mais do que esse aparelho para se livrar da insônia. Mas ao final de cada sessão de aprendizado, Luciana pode memorizar estes exercícios que ela vai usar para atrair o sono. Dormir na hora certa é uma necessidade do nosso corpo. A seguir, os problemas de quem trabalha de noite e dorme de dia. E uma revelação: um cochilo de 20 minutos no meio do dia melhora o rendimento no trabalho. Gente que trabalha à noite vive sempre atrasada em relação ao relógio biológico. Não é um sono bom, porque nós não recuperamos mais esse sono. O sono da noite, você dormindo de dia, não recupera à noite. Essa é também a conclusão a que chega a pesquisadora Frida Marina Fischer, que estuda o comportamento das pessoas que dormem durante o dia. Ela examina a atividade de diferentes categorias profissionais que têm pontos em comum no que diz respeito ao trabalho noturno. Não é a mesma coisa quando a pessoa dorme de dia ou dorme à noite. Mesmo que ela durma o mesmo número de horas durante o dia, o sono dela durante o dia tenderá a ser de pior qualidade do que durante a noite. Existe uma série de fatores que causa isso. Um deles é a parte biológica. O outro, ou outros, são ligados a fatores ambientais. Há mudanças na qualidade do sono. Eu durmo pouco, eu durmo numa faixa de 3 horas, 2 horas e pouca. Só? Só, eu não tenho sono disso. Há desencontros na vida familiar. Em casa, a família tem que estar com todos os cuidados, a gente tem que dormir durante o dia. A gente fica um pouco agitado. Reclamo muito, porque de dia as crianças não têm que ficar quietas para eu poder ver se eu consigo dormir um pouquinho, né? Vou ser sincero, a esposa tem que ser esposa. Para trabalhar, o marido trabalhar à noite, ela tem que ser esposa. Tem que ser compreensiva, tem que saber que o marido está trabalhando e o marido tem que ter confiança na esposa em casa. Há mudanças nos hábitos de alimentação. O pernoite tira um pouco o apetite, né? A gente fica sem fome. Tudo pra gente fica diferente, né? O seu horário para dormir, para você se alimentar, tudo isso muda. Pessoas que trabalham em turnos têm um maior risco de sofrer infarto miocárdio do que pessoas que trabalham apenas durante o dia. Outras alterações que já vêm sido estudadas há muitos anos são as alterações gastrointestinais. Então, o hábito intestinal varia, a pessoa pode ter dificuldades de digestão, azia, queimação, podendo até vir desenvolver
problemas mais sérios como úlcera duodenal ou úlcera gástrica. E é difícil manter o estado de alerta. A gente fica perde um pouco a sensibilidade, existe um retardamento da capacidade de raciocinar. Muitas investigações foram feitas no mundo inteiro mostrando que em um determinado momento da noite a pessoa sente muito sono e tende a cochilar, mesmo que involuntariamente. Às vezes o cochilo é de alguns segundos, às vezes de poucos minutos, e a pessoa não percebe. Mas dentro da boleia deste caminhão, uma pestanejada de 3 segundos pode ser fatal. As pesquisas mostram que de 30% a 40% dos acidentes nas estradas americanas são provocados por cansaço ou sono no volante. Este monitor, que parece um jogo eletrônico, está ajudando a equipe liderada pelo Dr. Cláudio Stampi a descobrir qual é o sono mais curto e mais seguro. Na prática, quantas horas um homem pode dirigir um caminhão sem cochilar, matar e morrer? Ele é o diretor de um dos maiores centros de pesquisa sobre sono, em Massachusetts. O senhor mencionou um estudo que o senhor vai fazer para a NASA. Que estudo é esse? O estudo que nós estamos fazendo agora para a NASA, a pergunta do estudo é a seguinte: qual é o regime de sono melhor no caso de uma emergência no espaço? A nossa hipótese de trabalho é a seguinte, que por períodos que podem chegar a ser de 3 ou 4 semanas, a pessoa só tem 3 horas de sono disponíveis por dia. Então, vamos estudar qual é o regime melhor para utilizar de uma maneira mais eficiente essas 3 horas de sono. O Dr. Stampi não faz terapia nem estuda distúrbios do sono. Ele é um neurologista por formação na Universidade de Medicina de Bolonha, para onde a família se mudou depois de morar vários anos em São Paulo. Foi depois de formado que se envolveu no estudo do sono. Existe algum estudo comparativo mostrando que o cochilo faz bem para a saúde? Existem muitos estudos mostrando que cochilos, mesmo curtos, cochilos de 20 minutos, 25 minutos, meia hora, são muito eficientes e que são eficazes para manter um bom nível de performance. O advogado Fábio Della Pietra dormiu ao volante voltando para casa depois de uma festa que entrou pela madrugada e de uma noite anterior mal dormida. Você não pensou em parar? Não pensei, porque quando eu acabei me conscientizando que eu estava realmente com sono, eu estava muito perto de casa. E o caminho não é um caminho muito curto, é um caminho que deve durar quase 1 hora, 40 minutos, 50 minutos. E eu estava uns 10 minutos de casa, então eu estava achando que aquilo não iria me afetar, que eu estava controlando, estava quase em casa e tal. Quer dizer, eu sei que dali, quando eu percebi que eu estava com sono, que dali alguns quilômetros eu sofri acidente, mas eu não me lembro nem de como eu bati. Fábio cochilou e seu carro, sem rumo, bateu contra um caminhão que vinha no sentido oposto da estrada. Se a batida fosse uns 2 centímetros, só um pouquinho mais atrás, mais próximo da têmpora, eu nem sairia do carro. Você teria morrido na hora? Na mesma hora. Então, eu senti realmente que eu tive muita sorte. Fábio teve ferimentos graves na cabeça e no rosto e fez cirurgia plástica. Eu sei, você sabe, isso não é segredo para ninguém, que dormir no volante é perigoso, que causam acidentes gravíssimos e tal. Quer dizer, eu não vou dormir mais no volante. Isso é uma coisa que é uma garantia que eu mesmo tenho para mim. Mas será que é necessário que cada pessoa sofra um acidente igual o meu para que tenha a verdadeira consciência de que dormir no volante é perigoso? Quer dizer, é uma coisa muito triste isso, né? Se a falta de sono põe a vida em risco, um sono inquieto pode abalar o casamento. Daqui a pouco, Lula, Márcio, Abílio e Roberto. 4 histórias e uma luta contra o fantasma do ronco. Os gordinhos que se cuidem, porque são eles as maiores vítimas das estatísticas de ronco e de apneia do sono no mundo inteiro. O publicitário Lula Vieira, o jornalista Márcio Durigan
O vendedor Roberto Nali e o missionário Abílio Soares têm a experiência de quem sofre com o ronco. O pessoal fala que eu ronco forte mesmo, até tem um apelido, Betão Ronca-Ferro, exatamente por causa dessa notoriedade. Eu passava tempos enormes sem respirar. E essa sensação tem quando a crise da apneia é mais grave, você acorda, tem um nome até científico, é síndrome da morte iminente. Não conseguia fazer nenhuma atividade profissional, era terrível, mau humor, cansaço muscular, dores musculares muito fortes, né? Um desânimo total. Você adormecia nos lugares, assim? Dirigindo, por exemplo? Em todas as circunstâncias possíveis. Dirigindo, trabalhando... Socialmente? Socialmente, fazendo refeições. Não existe situação que eu não tenha dormido. Só com o médico mesmo para a gente saber que tem um problema. O que acontece é que a musculatura da garganta engorda junto com o resto do corpo e fica mais estreita, dificultando a passagem do ar e provocando a vibração dos tecidos e músculos da garganta e da faringe. Daí vem o ronco. Este ronco pode ser o sinal de um distúrbio grave, a apneia, que é a parada respiratória durante o sono. Nem toda pessoa que ronca tem apneia, mas todo mundo que tem apneia ronca. E são homens na maioria. É a mulher que, em geral, descobre que o marido ronca. E ela sofre tanto quanto ele, diz Isabel, casada com o Márcio. Ou ela muda de quarto ou aguenta o ronco. E qualquer das duas opções é ruim para o casamento. Eu passava noites olhando ele dormir, de medo dele morrer. Porque ele parava de respirar, começava a roncar, né? E tinha aquela parada, que ele puxava. E parava, eu olhava assim, eu tinha a impressão que ele já tinha morrido. Começava a ficar roxa a boca, de repente ele puxava. E aquilo tremia tudo. Imagine um ronco desses com uma potência que pode chegar a 85 decibéis, o ruído do motor de um caminhão. É assim que dorme Abílio Soares, que passou pelo tratamento do Laboratório do Sono da Escola Paulista de Medicina. Abílio tem apneia grave. Ele para de respirar mais de 200 vezes durante a noite. E quando volta, tem uns espasmos. O computador registra as paradas respiratórias. Aqui ele está parando direto. Que tem uma apneia, aliás, bem uma duração longa. Todo esse trajeto aqui ele está sem respirar. Tá? Parou totalmente. Agora ele retomou de novo. Com o decorrer do tempo, ela leva mais alteração cardiovascular, né? Aumenta o risco de pressão, de hipertensão arterial, de problemas cardíacos, risco de infarto agudo do miocárdio. Mas na hora, não, necessariamente. Na hora pode acontecer, mas é muito difícil. Este exame foi a primeira etapa do tratamento, antes da escolha do remédio mais adequado para Abílio. E o paciente escolhe o que é melhor para ele. Márcio e Lula optaram pelo uso do CPAP, um compressor de ar que acaba com o ronco e diminui as paradas respiratórias. Só que o aparelho tem que ser importado dos Estados Unidos e custa mais de R$2.000. Além disso, é preciso ter determinação para dormir com essa máscara o resto da vida. O aparelho é uma delícia desde os 10 primeiros minutos que você usa, porque ele assopra, né, ar dentro de você. E é o máximo da coisa preguiçosa, né? Você não precisa nem respirar. Primeira noite já é super incômodo, tá? Machuca, é uma sensação de sufocamento muito grande na primeira noite, principalmente, né? Mas a minha vontade de usar, a minha vontade de resolver o problema era tão grande que na primeira noite, por exemplo, de 800 paradas respiratórias, caiu para 11 na primeira noite. Quer dizer, então, eu fui realmente e falei, é isso aqui que eu vou usar, é isso que vai resolver o meu problema, independente do que vai me incomodar, tá aqui minha solução. Eu não consegui transar bem isso assim, porque em casa, meus filhos vivem entrando no meu quarto e tal, e eu fico com a ligeira impressão que eles acham meio ridículo eu estar dormindo ali de escafandro, né? Então, eu uso quando eu começo a ficar cansado. Uma outra opção é a placa dentária, feita sob medida para cada paciente e que custa em torno de R$750.
A placa é usada para puxar a mandíbula e a língua para frente e assim desobstruir a via respiratória durante o sono. Isso dói, não? Não, dói? Não. O senhor está usando há quanto tempo, doutor Salvador? Há quase 2 anos. É. Aprova 100%? Para mim foi muito interessante. Quanto tempo o senhor demorou para se adaptar mesmo? Coisa de 1 semana. O senhor não tem nem apneia nem ronco? Nem ronco. Nem apneia e nem ronco. E me sinto muito bem com o aparelho. O senhor também usa esse aparelho, né? Isso. Eu adquiri um pouco mais de peso aí de uns anos para cá e passei a roncar e ter esses sintomas também, né? De apneia, de ronco. Mas é um aparelho posicionador mandibular do mesmo jeito. Eu falo, atendo o telefone com ele, bebo água e durmo. Muito bem. O Dr. Denis Martinez trata seus pacientes apenas com remédios. Ele já publicou trabalho sobre esse tratamento, que começou a pesquisar no Laboratório do Sono da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. A vantagem é um menor sofrimento para o paciente, um menor custo para o paciente, porque é natural para uma pessoa que chega ao médico receber uma receita e ir para casa tomar alguns medicamentos antes de deitar. Ele receita aos pacientes uma mistura de antidepressivos, diuréticos e remédios para a musculatura respiratória. O Dr. Denis diz que, com isto, consegue bons resultados em 50% dos casos. Como é que é a sua vida depois dos remédios? É muito melhor. Eu me acordava com alguma indisposição e durante a noite eu me acordava algumas vezes. Hoje eu estou dormindo tranquilamente a noite toda. A qualidade do meu sono melhorou muitíssimo e eu praticamente não tive mais esses problemas de sonolência. E ronco? E o ronco diminuiu? Simplesmente sumiu, desapareceu. Esses remédios dão algum efeito colateral? Em mim não deram. Nenhum. Não senti nenhum efeito colateral. Dependendo da idade e das condições clínicas da pessoa, os remédios podem criar alguns problemas que a gente prefere, então, evitar o tratamento com remédios. Roberto Nali fez a escolha de tratamento mais radical. Resolveu logo fazer uma cirurgia, que em geral só é indicada quando nada mais funciona contra a apneia. Eu conversei com ele pouco antes de ser operado no Hospital São Paulo, da Escola Paulista de Medicina. Um ronco, por acaso, atrapalha a sua vida conjugal? Eu acredito que pela não muita qualidade do sono, às vezes o que acontece é que a gente, com a minha esposa, nós até ensaiamos alguma coisa de intimidade, né? Mas eu estou tão cansado que às vezes, por algum motivo, ela se afasta, quando ela volta eu já estou dormindo. O doutor Gregório, que fez a operação, disse que ela dá certo em mais de 80% dos casos. E é muito novo esse procedimento Esse procedimento é um procedimento recente. Ele foi desenvolvido na Universidade de Stanford pelo Dr. Nelson Power nos Estados Unidos e Dr. Robert Riley. E ele tem mais ou menos de 5 anos que começou a ser implantado. O médico abriu o pescoço e puxou o osfioide. Puxou também a base da língua para frente e retirou a campainha. Tudo isso para melhorar a circulação do ar. Fim de cirurgia, então? Fim de cirurgia. Cirurgia correu a contento. Agora é esperar a recuperação da anestesia. Sem a apneia, nós acreditamos que ele vai tendo uma melhora progressiva e o resultado final se obtém com 6 meses. Mas a partir de 15 a 20 dias, a melhora já é acentuada. 3 semanas depois da cirurgia, Roberto tem uma consulta com o Dr. Gregório. Então, o que mudou após a cirurgia? Olha, realmente eu me sinto assim, como dizem que a vida começa aos 40, né? Eu tô com 41, então tô me sentindo assim, novo em folha, né? Tô 0 quilômetro. Inclusive, a disposição assim que eu tenho hoje, ela é completamente diferente da que eu tinha antes, né? Agora o ronco desapareceu? Desapareceu completamente. Quem poderia até dizer mais alguma coisa é minha esposa a respeito, né? Ele ressona, mas roncar mesmo, agora ele não ronca mais. Ele tá mais disposto. Agora ele fica bem acordado nas horas em que tem que ficar acordado. Fica bem acordado, não tem problema. Roberto realizou o sonho de se curar. Mas será que o sonho é sempre bom? Ou pode virar um pesadelo?
Daqui a pouco, a opinião de médicos e psicanalistas. Você vai ver como o sonambulismo pode se transformar num pesadelo e como Zilda conseguiu transformar os seus sonhos em realidade. Nós dormimos para sonhar, dizem os psicanalistas. E sonhamos todas as noites durante a fase mais profunda do sono, dizem os médicos. O sonho é uma atividade mental que acontece dentro dos neurônios, que são as células cerebrais. E, com frequência, ele está relacionado a alguma coisa que ocorreu com a gente durante o dia. Mas sonhar também é fantasiar. É realizar desejos ocultos que só despertam enquanto nós estamos dormindo. A psicanálise foi a proprietária exclusiva dos sonhos durante várias décadas, a partir do trabalho do psiquiatra vienense Sigmund Freud, no início do século. Your dream, with its symbolic language, has told you the truth about your feeling for Dr. Breuer. Freud acreditava que cada sonho era um desejo reprimido no inconsciente. E aí estava a resposta para as perguntas que ele se fazia sobre os seus sonhos. Could it be dreams or ideas escaping from repression in disguise? Ele é como um quadro que vai mostrar ali uma cena de satisfação de algum desejo do sujeito. É claro que isso aparece de uma forma disfarçada, travestida, para que o sujeito não reconheça desejos que para ele mesmo são inconfessáveis. Normalmente o sonho está ligado a uma atividade que a pessoa fez naquele dia? Sim, normalmente sim. É o que Freud chama os restos diurnos a partir dos quais o sonho é constituído. Psicanalistas e poetas podem até discordar, mas o sonho é, acima de tudo, um produto químico do corpo. O que caracteriza o sonho é exatamente uma hiperatividade do cérebro que contrasta com a atividade que ele tem nos outros 4 períodos do sono. Então, durante esse momento, a bioquímica muda, há uma ativação de alguns neurotransmissores que são substâncias químicas que transmitem um impulso nervoso de uma célula para outra, hormônios são secretados. Em suma, é um momento de intensa atividade cerebral e com grandes repercussões sobre o funcionamento do corpo. A ciência prova que, durante o sono profundo, impulsos elétricos são enviados do tronco cerebral para o córtex visual, daí a formação de imagens. E os impulsos são liberados por uma substância química. É possível saber exatamente quando a pessoa está sonhando, porque ela faz movimentos rápidos com os olhos a essa altura do sono. E o cérebro trabalha muito, ajudando a consolidar a memória. Uma das funções dos sonhos, que hoje se fala muito, seria quase que uma função de liberar os circuitos cerebrais para incorporar novas memórias. Digamos assim, seria como jogar fora aquilo que não interessa mais, o que já foi usado ou que não tem maior interesse da memória. É como se fosse um computador. Há um lado perverso da atividade cerebral que se manifesta durante o sono e que é pior que um pesadelo. Trata-se do terror noturno, registrado nessa gravação de um exame para medir a qualidade do sono de um rapaz nos Estados Unidos. A pessoa se debate, se machuca, grita e não tem nenhum controle de seus movimentos. Ela se vê perseguida em situações que sempre têm um final infeliz. Lee Hines, um americano de 26 anos, sofre de terror noturno desde criança e, além disso, é sonâmbulo. Por causa desses problemas, ele se tornou suspeito de ter praticado um crime ocorrido nesta fazenda, onde dormiu uma noite durante um festival de vinhos. Lee foi acusado de ter agredido os donos da casa com uma faca e uma frigideira à noite. O médico que trata dele desde a infância, Martin Shah, disse que o rapaz poderia ter cometido o atentado durante um ataque de terror noturno. O caso chegou ao tribunal e Lee Hines foi absolvido por falta de provas. O culpado seria o terror noturno,
Depois do incidente, Lee resolveu não dormir fora de casa nunca mais. Ele instalou no seu quarto um sistema de segurança para travar a porta. Assim, não pode sair durante um ataque de terror imprevisível e incurável. De acordo com a ciência, esta moça deve gostar muito de música, embora não saiba disso, porque ela sonha com música com frequência nos últimos anos. Como é que as músicas aparecem nos sonhos? Olha, de uma maneira ou de outra. São pessoas, né? Pessoas que eu nunca vi. E essas pessoas, elas cantam, né? E você nunca se interessou por música? Não. Não é particularmente? Não. Assim, de uma maneira forte, não. Para você ter uma ideia, as palavras, eu conheço muito pouco de inglês. E às vezes eu consigo compor frases em inglês. Então é muito estranho, porque eu não tenho conhecimento para isso, certo? Olha, isso eu acho que nada mais é do que a ilustração de como Lacan define o inconsciente, que é um saber sem sujeito. Ou seja, que o sujeito sabe aquilo que ele julga desconhecer. Então não é incomum nós vermos pessoas que estão elaborando algum pensamento, alguma pesquisa durante o dia e que ele não encontra solução e que ele vai dormir. Há uma elaboração que continua a ser realizada a nível inconsciente e que ele acorda, por exemplo, com essa solução. Quando acorda, Zilda cantarola as músicas para um pequeno gravador, porque na maioria das vezes ela se lembra dos sonhos. Durante o dia, nós temos uma consciência, né, que a gente trabalha com ela e desaparece quando dormindo aparece uma outra consciência que sonha durante essa fase, que é o sono paradoxal. Quando a gente acorda sonhando, essa consciência durante o dia dá um flagrante nessa consciência do sonho. E a gente sabe que sonhou. Existem pessoas que pensam que não sonharam durante a noite. Isso não é verdade. Todo mundo sonha todas as noites. Quer dizer, a gente só sabe que sonha quando a consciência do acordado dá um flagrante nessa consciência da pessoa dormindo. Zilda sempre leva suas músicas para uma vizinha, que é professora de piano, e transforma o sonho em realidade. Qual é a nota que você daria para a média dessas músicas? É um compositor... tem futuro? Tem bastante futuro. E são bonitas e a gente acaba cantarolando. Porque são fáceis Porque também. são fáceis de assimilar. Das que você sonhou, qual é que você mais gosta? A que eu mais gosto é Baby. Está muito enganado. Na era do namoro via internet, o amor romântico ressurge com toda a força nos filmes, na moda e no cotidiano de muita gente. Definitivamente, ele não é o último romântico. Apesar de ser uma época de paixão, violência, de namorar e até fazer sexo via internet, a rede mundial de computadores, o romantismo voltou a ser moda. Um pouquinho de romantismo, de bom humor, não faz mal a ninguém, né? Acho que todo mundo é um pouco, entendeu? O que é romantismo pra você? É doçura, é ternura, você acreditar em amor, em valores que às vezes, né, a gente resgata um monte de coisa. Fazer tudo pra pessoa que você gosta. Não sei, só ser aquele jeitinho.
jeitinho gostoso de ser. Bem que o Eduardo Felipe e a Márcia são românticos, né? Não é preciso nem falar. Eles estão casados há 5 anos e até hoje o clima do casamento deles é assim, é um clima muito mais de namoro, de romantismo total. Agora, no dia a dia, como é que funciona esse romantismo de vocês? Eu acho que é nas pequenas coisas da rotina, né? A gente sempre se curtindo. De vez em quando a Márcia vai pro supermercado, eu vou atrás para ficar azarando de longe, como se não Azarando conhece. para tomar conta? Os dois. Eles são casados de aliancinha no Nome dedo, gravado. funk de aliança Nome no dedo. gravado. Tem nome gravado? Tem nome gravado. Atualmente, Eduardo Felipe vive o Júlio na novela A Próxima Vítima. Talvez por ser ator, mesmo em casa, ele adora brincar de interpretar tipos românticos. Seu Miguel, 77 anos, e Dona Lucy, 70. Em 52 anos de casamento, eles nunca deixaram de viver assim, juntinhos, apaixonados. Sempre fomos românticos, desde o nosso noivado, viu? E ele foi pro norte, foi na época da guerra, ele foi pro norte, servi lá e eu fiquei aqui no Rio. E ele me escrevia diariamente. Ele passou um ano lá e eu tenho 365 cartas que ele me escreveu diariamente. O romantismo, eu acho que é um sentimento que brota aqui do fundo do coração, viu? Que não há uma explicação. Uma semana antes do nosso casamento, apareceu esse filme Casablanca. Aí nós fomos ver, uma semana antes. E pronto, eu adorei aquela música na época fez um sucesso danado, né? Todo casal tem sua desavença, isso é uma coisa normal, né? Mas chega de noite, na cama a gente faz as pazes. Mas hoje, ficar noivo de aliança no dedo, até entre os mais jovens, é super moderno. A atriz Georgiana Góes, 18 anos, e o Luiz André, 23, também decidiram entrar nessa onda. Você é muito romântico. Sou mais do que pareço, assim, até. Tenho muita coisa interna, assim, desse romantismo, né? E você, Georgiana, você também é muito romântica? Sou. Sou assim, é engraçado que acontece até coisas assim, tipo assim, tô lá gravando, né? E tem um intervalo, aí eu vou ligar pra ele. A voz muda completamente quando fala, né? Tá assim, tô aqui conversando com as camareiras, ou com as atrizes, não sei o quê. Aí ligo, oi, sabe? Já vira uma coisa mais pequenininha, assim, sabe? Qual é a diferença, né, entre o amor romântico e a paixão? Olha, na verdade, não tem diferença, porque o amor romântico é um jeito de falar do amor apaixonado. Eu acho que a gente fala da paixão que a gente sente através do romantismo, através do amor romântico. E a gente pode até mentir. O romantismo ajuda a gente a mentir, a gente nem sempre tem que falar a verdade, né? É mesmo tempo de romantismo. Esse filme, que já foi visto por milhões de pessoas no mundo inteiro, conta a história de um jovem Dom Juan que, de tanto seduzir as mulheres, acaba convencendo o seu psiquiatra, o ator Marlon Brando, que na vida é sempre indispensável um toque de romantismo. Então, qual é o motivo disso? O motivo é você. Mas, falando sério, você tem certeza que... São lindos. Bem, qual a mulher, não é, que pelo menos uma vez na vida não sonhou com uma noite romântica como essa? Vocês viram, né? Eu, pelo menos, consegui
uma noite assim, mesmo que todo esse clima de romantismo tenha saído de uma cena de cinema. E o Brasil tem o seu Dom Juan, um conquistador insaciável que é quase careca, fabrica sapatos e diz que há 10 anos não perde um único dia na vida. Eu sou do tipo que não gosta de casamento, e tudo que eu faço ou falo é fingimento. Eu pego o meu carro e começo a rodar, e tenho 1000 garotas, uma em cada lugar. Me chamam lobo mal, me chamam lobo mal. Eu sou o tal. Às vezes ele é James Bond, outras um cowboy. Mas o que acaba predominando é o estilo rolo compressor. Pelo menos em relação às mulheres. Elas sempre lotam o carro importado que desfila pelas ruas de Uberaba, em Minas Gerais. Eu estou sempre por aí a rodar, eu jogo a rede em qualquer lugar. Garotas vivem a brigar por mim, mas nem mesmo sei porque sou mal assim. Luiz Antônio Costa já foi boia fria. Hoje é milionário. Conhecido como o Rei da Botina, dono de uma fábrica de roupas e calçados que fatura mais de 2 milhões de reais por mês. Nunca casou. É solteirão porque acha que o homem, ao contrário da mulher, vive pensando em sexo. Você acha, então, que o homem não pode ficar sem sexo todos os dias? Os homens todos, não só você? O homem solteiro quer todos os dias. O casado, ele não tem direito de escolha, né? Qual foi o último dia que você lembra que não praticou sexo? O último dia que eu lembro faz muito tempo. Mais ou menos quanto? Uns 10 anos, mais ou menos. 10 anos? A casa dele é um apelo à sedução. Camas enormes, banheiras no estilo motel e telões por tudo quanto é canto. Na piscina, ele exibe roupas extravagantes e faz tudo para espantar a solidão. A casa vive cheia de gente. Você já fez sexo hoje? Hoje ainda não. Mas já são 2 da tarde. Hoje ainda não, mas já tem muita gente na fila já. Às vezes eu fico pensando que você está brincando, mas você está falando sério. É seríssimo. É seríssimo. Tão sério para ele que chegou a colocar no computador uma lista de 35 namoradas. Aqui eu tô sempre renovando, né? Ficar sozinho, nem pensar. Mas dessas 35, todas elas sabem que as outras 34 existem? Elas sabem que existe muito mais. A mesa como convém. Daqui a pouco... Essa semana o governo resolveu encarar de frente a questão da reforma agrária. E para mostrar que dessa vez a reforma é pra valer, o INCRA resolveu contratar o melhor decorador de interiores do Brasil. E aí, como é que vai ser essa reforma? Essa questão da reforma agrária tem que ser uma reforma geral mesmo. Inclusive já mandei trocar aquela grama verde horrorosa por essa aqui azul turquesa que tá muito mais na moda. Também mandei tirar aquela cerca rústica, uma coisa completamente alta, e troquei por essas colunas gregas aqui com esse arame farpado folheado a ouro, um luxo. E o problema do sem terra? O problema do sem terra realmente era o seguinte, que eles usavam assim uma moda muito jeca, então mandei criar esse modelito aqui muito mais fashion. Eles continuam sem terra, mas pelo menos agora tem charme. Alexandre Gracinha para o plantão Caceta e Planeta. E Mr. Bean embarca numa tranquila viagem de trem. Tranquila?
O mágico que dá uma de cientista louco tem uma surpresa para o rei do rock. Experimentar a sua máquina encolhedora. Walk him in, Adam. Walk him in. This is gonna be great. Walk him in, Adam. Okay. Perfect, perfect. Let's fire this thing up. Okay. Yes, yes, yes! Oh, don't wait. Let's see if he's okay, Adam. Perfect! Perfect! Yes! All right, Dr. Elfis. Perfect, perfect, perfect. Satisfeito com o resultado, o assistente puxa Rudikoff para dentro da máquina. Todos ficam pequenininhos. E resolvem então passear por Los Angeles. Rudy pisou mesmo na bola. Mas parece que encontra uma solução para o seu problema. Uma loja que vende hormônios. Recuperado, Rudy decide voltar para casa num táxi todo transado. Mas aí... É comigo mesmo, Sofia. Como é que estão os preparativos para o especial da TV Colosso para o Dia da Criança? Bem, JF, algumas coisas ainda não estão prontas. O que é que não está pronto? O texto, o cenário, o equipamento, os artistas... Então me diga, o que é que está pronto? Deixa eu ver, né? Já sei! A minha bicicleta que foi pro concerto já tá pronta. Mas a gente não vai usar ela no especial não, né? Ou vai? Eu não acredito! Eu avisei pra você, nobre mandatário, para não deixar os preparativos na mão desse incompetente do Gilmar. Sabe, chefia, a gente vai ter que contratar mais e mais pra terminar o serviço. Pode contratar, mas eu vou pagar do seu salário, entendeu? Eu sabia! E aí, JF? Olha, os novos repórteres que vão trabalhar no Jornal Colossal já estão aí. Manda entrar, Daniel. E aí, JF, tudo em cima? Como é que vai a sua mãe, aquela cadela? Não deve ser fácil ser o JF da TV Colosso, hein? Deve ser um osso duro de roer. Falando nisso, ó, um presente aqui, ó, é um almoço. Não baba não, por favor, hein? Olha, eu trouxe aqui a sobremesa, já tá bem ruída que eu vim experimentando pelo caminho, hein? Que cachorrada, rapaz. Hoje ele deve estar mordendo. Hoje ele deve estar com a cachorra, hein? Muito engraçado. Mas eu só quero saber de uma coisa. Vocês realmente dão pra repórteres? E o cara aí? Meu sais, esse especial tem que ficar demais. Nada pode dar errado. Prisciloca, o JF mandou contratar 2 novos Gilmares. Mas você tem que aprovar eles. Logo hoje? Tá certo. Cadê eles? Pode entrar, Gilmares. Tudo bem, dona Priscila? Tudo bem, dona Priscila? Tudo bem. É o Gilmar Didi e o Gilmar Dedé. Muito bem. Vocês fazem qualquer serviço? Eu faço tudo. Ele faz tudo. Eu faço até certo ponto que não comprometo. Bom, vocês podiam consertar
alguma coisa pra eu ver. Que tem pra você, tá, né? Essa cadeira, olha. Com a perna quebrada. Pode deixar que eu